Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Debate Esportes. Hoje com a presença da vereadora Gláucia Berenice e também do Glauco, grande craque do futebol ribeirão pretano, do futebol brasileiro e do futebol internacional. E é bom a gente falar sobre revelação caseira, a importância da família num atleta, seja ele futebol, basquete, vôlei, o apoio da família. Vereadora, obrigado pela sua presença no nosso Debate Esportes. Quando o Glauco começou a carreira de futebol, bem jovem, menino, qual foi a importância da estrutura da família para que ele vencesse no esporte? Bom dia, Lula. E é um prazer estar aqui do lado do meu irmão, meu ídolo, né? E o meu irmão que trouxe grandes vitórias aí, grandes alegrias para a cidade, mas primeiramente para a família, né? A minha família é composta de 4 filhos e 3 homens, né? O Glauco foi o precursor aí do esporte na família. E então a família sempre apoiou muito, porque já vinha de outros esportistas, né? Meus tios, meu pai, sempre ligado ao esporte. E a importância de quando um talento, né, um desejo, um sonho acontece no coração de uma criança, a importância da família apoiar em todos os sentidos, né? Ainda que não dê certo, ainda que no futuro outros caminhos e outros sonhos, outros desejos possam brotar no coração dessa criança, mas a princípio a criança ela precisa de ver na família esse apoio para buscar o sonho, né? Para que nunca a gente possa dizer, puxa vida, meu filho se sente frustrado ou minha filha se sente frustrada porque eu não dei as condições, os instrumentos para que ela pudesse correr atrás, né, de um sonho que poderia trazer, às vezes não só um sucesso, né, mas muito da formação, né, das experiências que vão formando o caráter, vão formando aí a vida da pessoa, né, e a gente sempre muito próximo. Eu tenho, na verdade, só 11 meses de diferença do Glauco, né? Então a gente acompanhava muito ali, né? Eu tinha que ser a goleira do time, né? Porque 3 homens, mas meu pai eu tinha que ser a goleira. E a gente ficava sempre muito juntos, sempre participando. Meu pai, minha mãe, não mediam esforços, né, para que ele pudesse estar em todas as oportunidades que houvesse ali nos campinhos do Ipiranga, né, Glauco, dos Campos Elíseos, na Vila Elisa, para poder desfrutar, né, de todas as experiências que poderiam depois apontar para um futuro profissional, né? Só o tempo poderia nos dizer, mas foi fundamental, com certeza. Glauco, obrigado pela sua presença. Conta um pouquinho da sua trajetória, onde você começou, o que você fez até você chegar ao Comercial Futebol Clube. Bom dia, Luciano, bom dia, amigos do Debate Esportes. Eu iniciei ali nos campinhos de terra, ali dos Campos Elíseos, né? Acompanhando meu pai, meus tios, né? Meus primos que jogavam futebol. E como a minha irmã falou, o apoio dos meus tios, do meu pai principalmente, que pegava a bicicletinha e me colocava ali, me levava para cima e para baixo, né, foi importante. Naquele tempo a gente não tinha tantas oportunidades, então eu acho que meu pai, minha mãe, eles foram os meus empresários mesmo, né, como hoje em dia, todos falam aí. Meu pai, ele, de origem humilde, né, ele não mediu esforços, né, para me colocar e me inserir no meio do futebol, né. Então, devo muito ao meu pai, à minha mãe, meus tios, meus irmãos, né, que me ajudaram muito, né. Eu percorri aí os campos, né, com Pascoalim, Ditinho, Santão, né, são treinadores antigos aí da várzea, né, do futebol amador de Ribeirão, que revelaram muitos jogadores, né, e logo depois eu fui para o comercial, né, né, graças a Deus, no comercial, assim, eu tive um sucesso
assim, rápido, né, que com 16 anos eu já treinava com os profissionais, estreiei muito cedo nos profissionais, né? Então, mas a gente tem que lembrar do início, né? Do início ali onde a gente brincava, onde a gente reunia na pracinha e corria pelos campos aí atrás dos nossos sonhos. Você realizou seu sonho como jogador de futebol, mas alguém te garimpou. Descobriu meia esquerda Glauco. Quem foi ele? Na época eu jogava pela Arca, no time do Santão, né? E fui jogar contra o Comercial. E existiam dois diretores, o Vicente Peraro e o seu Moacir Custódio Leite, que me viram jogar e me convidaram a fazer um teste no Comercial, né? E eu falei, vou tentar a sorte. Fui, peguei minha bicicleta e fui pro campo treinar, fui aprovado, né? Então, naquela época, os dirigentes, eles iam para os campos ver os jogos, né? E chamava, garimpava os garotos, né? Então, a gente devo muito também ao Peraro, né? Esses diretores, o seu Moacir, que no início da minha carreira eles me ajudaram muito. E ainda, Lula, como junior, ele foi para a seleção brasileira. Seleção né? brasileira. Foi para o Japão, né, Glauco? Disputar, né? E foram campeões, trouxe uma medalha de ouro, né? Me lembro, essa tá lá na família, né, como tesouro, né? A primeira conquista dele, vestindo a seleção, a camisa da seleção brasileira. O futebol mudou muito, né? Mudou bastante daquela época que você iniciou a carreira como hoje, né? Isso, hoje o atleta, qualquer jogador hoje, seja da idade que for, já tem um empresário tocando, né? É verdade. Né? Naquela época não, você tinha o passe preso ao clube, né? O seu pai assinava, você era menor de idade, você tinha o passe preso, que nem o seu primeiro clube foi o Comercial, você tinha o passe preso ao Comercial. E o Comercial que negociava o seu futuro. Dentro dessa negociação, como foi a negociação com o Santos, Glaucio? Na época o presidente era o Miguel Said, né? Como você bem disse, hoje a necessidade do empresário é mais por culpa dos clubes, que não dão estrutura para o garoto. Porque hoje, se o garoto não tem alguém para ajudar, ele não tem dinheiro para tomar um ônibus para ir treinar. A cidade hoje cresceu muito. Então, um garoto que mora na periferia, na Zona Norte, que mora no Simeone, se não tiver uma pessoa para ajudar, para pagar esse ônibus para ele, como ele vai se locomover todos os dias para treinar num clube como Botafogo? Então, a chegada do empresário veio para suprir a falta de estrutura dos clubes. Porque o garoto ele quer uma oportunidade. Se ele não tem a oportunidade, vai aparecer o empresário para proporcionar isso. Vereadora, nós sabemos que Ribeirão Preto é uma cidade que tem muito talento, brota muito talento. O que falta para a cidade é incentivo ao esporte. Isso. Alguém que tem a característica de investir no esporte. Nós não temos governante para isso. Infelizmente, nós não temos. A Secretaria Municipal de Esportes é o menor orçamento da pasta. Isso. Né? Até que, com pouco orçamento, ainda tenta alguma coisa em termos de base. Mas é muito pouco. A cidade não absorve isso. O que fazer para a cidade mudar essa filosofia, vereador? Enquanto o Glauco estava falando, da visão dele, né, enquanto esportista, enquanto hoje alguém que trabalha formando novos atletas, eu estava, agora, enquanto vereadora, alguém como tem por base a legislação vigente, né? Eu fui pegar aqui o Estatuto da Criança e Adolescente, que fala o quê? No artigo 59, os municípios, com o apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para as programações culturais, esportivas e de lazer voltados para a infância e juventude. Então, esse texto legal, o que nos mostra? Que o município ele tem que destinar recursos, ele tem que garantir que lá na periferia
haja uma programação, haja equipamentos, haja equipe, haja material, haja apoio para que esse menino ele tenha a sua prática esportiva garantida. Se ele vai virar um atleta, se ele vai trazer grandes, torna a dizer, grandes alegrias, isso só o futuro pode nos dizer. Mas o esporte, assim como a cultura, o lazer, ele faz parte do desenvolvimento saudável das crianças. E pela lei, nós temos que ter no orçamento municipal, no orçamento estadual, no orçamento da União, recursos específicos para isso, principalmente para a área da infância e da juventude. E, infelizmente, nós não percebemos isso, né? Eu até no final do ano, quando nós votamos a LDO, eu pensei, na verdade, o orçamento, na LDO sempre eu coloco as minhas emendas, propondo esses espaços, destinação de recursos. No orçamento também eu fiz essa proposição, porque nós precisamos de mais recursos naquilo que é prevenção. Porque nós nos preocupamos em investir no fim da linha, quando a criança ela está fora do mercado de trabalho, ela já foi aliciada muitas vezes pelo tráfico, pelas drogas, ela está totalmente hoje fora daquilo que a gente entende que as pessoas, o cidadão deve usufruir dos seus direitos. Nós precisamos de fazer a prevenção. A lição de casa é esse investimento antes, na primeira infância, na infância, onde as crianças ainda elas estão recebendo, sendo desenvolvidas, sendo formadas. É verdade. Agora, ô Glauco, você teve experiência fora do Brasil. Como é o investimento de base nos países que você jogou, como México e Grécia? Como que é o investimento na base para o jovem? Hoje em dia se investe mais, porque antigamente eles queriam um jogador pronto lá. Então, tanto Grécia como México, eles não voltavam os olhos para a formação de atletas. E, consequentemente, eles não conseguiam formar jogadores, eles viviam de jogadores estrangeiros. Então, esse intercâmbio ajudou eles a abrirem os olhos e começarem a investir na formação de jogadores. Você vê hoje a seleção do México, toda a seleção do México chega nos campeonatos, mas porque eles começaram a investir. A Grécia passou a investir, só que a Grécia é um país que vive de outros esportes muito fortes, atletismo, basquete. Então, o futebol é um esporte de segunda, terceira força dentro da Grécia. Mas o México cresceu muito de 10 anos para cá, porque passou a investir nas categorias de base, tanto os clubes como as seleções, e vem aí sempre dando trabalho em Libertadores, em Campeonato Mundial, né, porque eles voltaram os olhos na base, que eu acho que é importante, coisa que todos os clubes deveriam fazer. Você trabalha com jovens talentos. Qual a sua dificuldade para colocá-los dentro dos clubes profissionais da cidade, Glauco? Aqui é complicado, porque nós trabalhamos com garotos aqui, a gente tem uma maneira de trabalhar, eu trabalho com o da Bahia, que você conhece também, que jogou no Botafogo, tem o Zé Mário também, que revelou Cicinho, que também está há muito tempo dentro do futebol. E a gente tem uma dificuldade muito grande, porque os garotos que a gente trabalha, quando a gente vai oferecer para algum clube, aqui eles, vou ver, espera mais um pouco, sendo que quando a gente liga no Cruzeiro, no São Paulo, né, Fluminense, lugar onde nós temos jogadores hoje, a gente é referência. Nós temos jogadores hoje no São Paulo, temos jogador no Cruzeiro, temos jogador no Fluminense,